Qual é o problema? Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, onde estiverem, né? Nos seus lares, ou no seu escritório, no seu home office, não é mesmo? Vamos a mais uma matéria aqui do dia, mais uma análise, mais uma reflexão, né? As vésperas, né? Do feriado de Páscoa, não é mesmo? Eu vendo os noticiários aqui nos canais abertos aqui, né? Vemos hoje que, né? O preço exorbitante, né? Do bacalhau, né? As pessoas querem fazer aquela bacalhoada no feriado de Páscoa, não é verdade? Muitas pessoas querem, né? Gozar de uma boa bacalhoada, comer, né? Tem um banquete, né? No feriado de Páscoa, e muitos já estão saindo, né? Da capital paulista, já indo para os seus, né, retiros, né? Seja na casa dos seus parentes, ou no interior, né? Muitos, né, que são de bairros nobres, né, estão concentrados nos bairros mais áreas periféricas da cidade, né, mais abastados, né, mas, né, já pega a estrada e enfia as estradas lotadas, né, como de costume, né, isso já né, praticamente costumeiro em cada ano, né, isso se repetir, né, não é verdade? E eu vendo aqui os noticiários, né, o preço exorbitante, né, agora a picanha está atrás das grades, o azeite, os ovos, o café, não é verdade? Porque haja vista a situação que está hoje, né? Hoje a situação do brasileiro, né? Em relação ao custo do alimento, né? Ao custo das coisas que você compra no mercado. Nós sentimos isso no bolso, né? O aumento do custo das coisas. E parece que já nos acostumamos, né? Será que o brasileiro se acostuma? Né? Ou se conforma? Não é verdade? Haja vista, né, a situação hoje que está, né, em relação à economia do Brasil, né, a economia do mundo também em relação à economia. Agora, após os tarifácios de Donald Trump, esse grande teatro, né, das elites, né, e agora um fantoche, né, dando um golpe, né, certeiro, né, na cabala globalista em relação à economia de comércio e mercado, não é verdade? Ambos, todos eles os líderes mundiais, né, comem na mesma churrascaria, né? Ambos, todos eles estão em conluio, né, com um grande plano de dominação, né, global e mundial, né, dos recursos que nós conhecemos, né, desde na nossa terra, nossas pedras preciosas, nossas riquezas, nosso minério, né, nossas commodities de exportação que saem todos os anos aqui do Brasil para fora, né. Se você for imaginar um bife aqui, um bife brasileiro é fininho, né, já o bife do americano é aquela grossura, né. O nosso café é apenas a raspa do café, raspas e o resto do café que ficamos conosco aqui. O café puro mesmo vai para os Estados Unidos. Eles bebem o melhor café que se pode imaginar, não é verdade? Será que o ambiente que nós vivemos determina o nosso destino? Eu vivo aqui perto de uma periferia, aqui do lado da minha casa tem uma biqueira de droga, né, que vende entorpecente, às vezes passa a polícia aqui na frente, né, fazendo a vistoria, né, no ambiente, né, ou fazendo a ronda, né. Na mente de um policial, qualquer um pode ser um marginal em potencial, né, especialmente num território onde há muita periferia, comunidades, né. Exceto, a polícia só vem mesmo quando acontece um óbito, né, em geral, né, quando acontece alguma coisa que você se torna vulnerável, ou se torna uma estatística nos jornais, não é mesmo? Pois bem, será que o ambiente determina o nosso destino, o nosso futuro? Muitas vezes, sim, né? As pessoas se deixam, né, levar pelas circunstâncias do ambiente, né? Às vezes querem se divertir, vai lá na biqueira, pega droga, usa, né?
se envolve com pessoas erradas, né? E eu sou uma pessoa que foi criada muito dentro de casa, né? Teve uma criação religiosa, né? Hoje sou uma pessoa mais liberal, sou livre para escolher e decidir meu destino, né? Mas a minha família é religiosa, né? Mas eu tenho o livre-arbítrio, né? De escolher exatamente, ter o discernimento, a sabedoria, né? A responsabilidade e a consciência pelas coisas que fazemos, não é verdade? Então, legítimas, vemos aí, é algo muito interessante, né? Então, vamos falar sobre um tema, né, curioso, do estilo urbano, que eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Sobre um mundo sem dinheiro e sem impostos e com alta qualidade de vida. É possível? Né? Hoje vemos aí uma nova droga entrando no Brasil, né? Do Paquistão, o PAC. Antes era o K9, agora é o PAC. Né? E hoje, essa droga, né, ela é voltada mais à classe mais abastada, mais elitizada do Brasil, né? Que paga mais caro pela droga, que são viciados, né? É um derivado da maconha, né? Que é misturado com haxixe, né? Que é um que tem muitos da classe mais abastada que procuram, né? E muitos são viciados nisso, né? Não só aqueles que estão nas cracolândias que conhecemos, mas os mais abastados que são mais, né? Os consumidores, né? Mais importantes que pagam mais caro pela droga. Né? Então, visando isso, né? Então, as fronteiras estão abertas, né? Vai entrar aqui à vontade. Não só armamentos pesados aqui, né? Como também droga a dar com pau, né? À vontade. Não é verdade? E isso é interessante. Por uma classe específica, né? Sejam ele aqueles que estão no topo da pirâmide, né? Nos seus altos escalões do governo, né? Ou dos militares que favorecem e propiciam, né? Para que isso aconteça, porque isso gera muito lucro, né? Não há como você parar isso, né? É um processo que, na realidade, nem as leis que são arbitrárias, os que são ultrapassadas, é interessante os governantes mudarem, porque não é de interesse deles mudarem. Senão eles podem cair nas leis também, não é mesmo? Então não é interessante modificar leis, né, penais contra o bandido, contra o criminoso. Na verdade, é pena justa agora, né? A moda é a pena justa, não é verdade? Afrouxamento das leis para que pessoas continuem praticando crimes. Né? E os roubos às lojas também aumentando em relação a roubos, né? Em farmácias, né? Perfumarias, né? Então isso é cada vez mais em evidência hoje, né? Então vamos à matéria aqui do dia, né? Um mundo sem dinheiro, sem impostos e com alta qualidade de vida. É possível? Então vamos à matéria. Os impostos estão entre os meios mais populares para um país ganhar dinheiro, e o imposto de renda geralmente desempenha um papel substancial nisso. No entanto, alguns países não cobram impostos de renda de seus cidadãos e residentes. Isso é possível quando o Estado arrecada dinheiro suficiente com outras fontes de receita, como o turismo, recursos naturais ou impostos corporativos. Alguns países do Oriente Médio são ricos em recursos naturais e lucram com o comércio de petróleo e gás. Outros, como Bahamas, atraem turistas suficientes para arrecadar uma quantia substancial de dinheiro com esse setor. E, por fim, países sem imposto de renda para estrangeiros também podem ser uma opção governamental para atrair investidores. Uma matéria de Renato Cunha, do dia 12 de abril de 2025. Recente. Então, atualmente existem 19 países no mundo com imposto de renda zero, né? E estão entre elas aqui Antigua, Barbuda, São Cristóvão e Neves, né? Emirados Árabes Unidos, Omã, Vanuatu, Brunei, Bahrein, Bahamas, Bermudas, Ilhas Caimã, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Mônacos, Maldivas, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Somália e Saara Ocidental. Mais de 88% dos mais 11 milhões de pessoas que residem nos Emirados Árabes Unidos são expatriados. E muitas pessoas migram para o país em busca de oportunidades de negócios e alívio fiscal, já que o Estado do Golfo não cobra impostos sobre a renda pessoal, uma característica compartilhada por outras nações da Península Arábica, incluindo a Arábia Saudita, Omã e Kuwait. Essa falta de imposto também se aplica a ganhos de capital, heranças, doações ou propriedades.
Então, no entanto, se você possui ou opera um negócio de Emirados Árabes Unidos, por exemplo, você pode estar sujeito a imposto sobre lucros corporativos, que foi introduzido em 2023. E aqueles que ganham menos de 102 mil dólares ainda têm o direito de uma taxa de imposto de 0%, mas aqueles que ganham mais estão sujeitos a imposto de 9% sobre seus lucros. Então, a maioria das pessoas sonha em ficar com seu dinheiro suado, em vez de entregá-lo ao governo através de impostos. Existem alguns países que não tributam a renda pessoal, mas não significa que eles sejam completamente isentos de impostos. Muitos países, como imposto de renda zero, ainda impõem outras formas de tributação, como imposto sobre valor agregado, imposto sobre a propriedade, taxas de importação e impostos corporativos, para citar alguns dos principais. Então, deixa eu dar uma checadinha aqui no meu microfone. Ver se está tudo ok aqui, funcionando a contento, Muito bem. Deixa eu dar uma checada aqui. Isso está tudo ok, Muito bem. Então, aqui tem uma gravura, das cidades, Modelo, Os países não cobram imposto de renda em seus cidadãos, pois arrecadam dinheiro suficiente com outras fontes de receita, como turismo, recursos naturais, impostos corporativos ou tarifas. Mas com certas tecnologias avançadas, um país não precisaria cobrar impostos ou ter um sistema financeiro para fornecer uma alta qualidade de vida para a sua população. Imagine São Paulo, qual a dimensão que é nossa cidade. Como vocês poderiam imaginar, Não é possível ter qualidade de vida numa cidade dessa, como São Paulo? Será que é possível? Nós, meros cidadãos andar de baixo, Pois bem. Vamos continuar aqui. Estão aqui vendo aqui, olha. Um mundo sem dinheiro, sem impostos, sem pobreza, sem corrupção e com alta qualidade de vida é possível? Sim, principalmente com o uso de tecnologias avançadas que estão sendo suprimidas há décadas pela cabala. Tecnologias que poderiam mudar completamente para melhor a sociedade humana. O termo Clown World, o mundo dos palhaços, foi pronunciado pela primeira vez em 1979, quando os funcionários de empresas que trabalhavam em black sites, como a Área 51, que fica em parte sul de Nevada, chegavam ao fim de suas 10 horas de trabalho. E estavam prestes a voltar de avião para Las Vegas. Eles preferiram a frase de volta ao mundo dos palhaços. O black sites são dumps, bases militares secretas profundas, que possuem tecnologias centenas de anos mais avançadas daquelas usadas pelas pessoas da superfície. Como naquele filme, Day Lives, eles vivem, como na abertura desse vídeo, daquelas bases secretas subterrâneas militares, bem parecida com aquelas bases do filme, Se vocês assistiram, vocês devem compreender bem. Quem não assistiu, eu recomendo assistir Day Lives, eles vivem. De John Carpenter, um filme muito interessante, retrata na visão de John Carpenter como seria a sociedade vigiada e manipulada, por alienígenas, os seres, que vieram para controlar a humanidade. Pois bem, e tecnologia de centenas de anos mais avançadas daquelas usadas de pessoas na superfície. E são nesses locais que se cria o verdadeiro nível de tecnologia na Terra. Qualquer coisa que não faça parte do Black Sites e esteja na superfície é considerado parte do mundo dos palhaços. E nós vivemos nele. Segundo a narrativa aqui, dessa matéria. Então, existem várias tecnologias super avançadas na Terra, que estão sendo suprimidas da humanidade por algumas organizações secretas da cabala. Hoje vocês veem, no Brasil, como vocês podem perceber, como o nosso país é atrasado em vários sentidos. Em tecnologia, Vocês veem lá na China, robôs fazendo malabarismos, robôs interagindo com pessoas, Houve um evento com robôs, lá na China recentemente, em que um deles perdeu o controle, foi mal programado, e se rebelou. Você vê hoje em dia uma realidade totalmente diferente da nossa aqui, no nosso país.
Rússia também investindo pesadamente em robôs, né? Então eles trabalham juntos para que essa nova indústria 4.0 venha, né, tome realmente uma nova torne realidade aquilo que vimos nos filmes de ficção científica, não é mesmo? Então, são tecnologias as quais nosso mundo precisa desesperadamente, como diz aqui. Mais de 6.000 patentes foram suprimidas por ordem do Pentágono e das principais agências de inteligências dos Estados Unidos por meio da seção 181, título 35 da Lei Sigilo e Invenção de 1951. Né? Então, existem milhares de invenções aqui, né? Conforme as agências governamentais do Deep State, eles controlam, né, para que isso seja suprimido e escondido da humanidade. Não é verdade? Então, as patentes aqui podem ser restringidas não apenas para serem ameaça à segurança nacional, mas também para perturbar a estabilidade econômica. Isso significa que qualquer invenção ou tecnologia inovadora que ameaça a estabilidade do status quo pode ser restrito e suprimido. O governo corporativo pode literalmente roubar a patente ou tecnologia do inventor. E não podemos esquecer do maior invento de todos os tempos, como Nikola Tesla, né, que foi abandonado, né, na miséria, no asilo, velho, doente, né, que teve suas patentes inovadoras e vários documentos secretos confiscados pelo FBI logo após a sua morte, e classificados como ameaça à segurança nacional. Tudo que estiver fora daquilo que o sistema, né, determina, né, para eles é considerado uma ameaça à segurança nacional. Né, até mesmo um invento que esteja fora da supervisão de quem está lá, né, nas altas cúpulas. Né. E as tecnologias de Tesla foram desenvolvidas secretamente ao longo dos anos pelos militares americanos. E vídeos aqui também relacionados, né, do History Channel. Né, e documentos também relatando aqui a respeito disso, né, envolvendo isso também. Sobre essas tecnologias, né, o descobrimento do Wi-Fi, energia gratuita, né, de Wi-Fi, né, que nós poderíamos ter hoje, né, mas pagamos por ela, né, pagamos caro por ela, por esses recursos. Né. Então, aqui muito mais a respeito dessa matéria. Né, sobre escavações arqueológicas no Egito, Iraque, Antártida, Romênia, México e outros locais onde foram encontradas tecnologias avançadas escondidas em túneis e bases antigas construídas por extraterrestres, que são, na verdade, os anjos caídos, né, que caíram na Terra, na verdade. Então, utilizando isso aqui, essas tecnologias avançadas que são suprimidas hoje no programa espacial secreto, né, pela Cabala e seus governos, pode eliminar a necessidade dos poluentes combustíveis fósseis para os meios de transporte terrestres, né, marítimo e aéreo, né, e também eliminar todas as fontes de energia utilizadas atualmente. Enfim, pode substituir toda a matriz energética mundial. Né. Muito interessante isso. Né. Uma matriz energética aqui no Brasil, né, também. Um gráfico aqui interessante. Né. Outras não renováveis, lenha, carvão mineral, petróleo e derivados. E dizem que aqui os recursos são limitados, né? Petróleo e água limitado. Né? A abundância de petróleo e água no nosso solo. Né? Mas as 5 cadeiras, né, da ONU e as organizações, os líderes mundiais querem deter desses recursos, né? Para limitar a uma certa casta, né, de pessoas que podem, né, usufruir desses recursos no futuro, né, não muito distante, não é mesmo? E hoje mesmo, né? Por isso que é interessante manter uma população na pobreza e na miséria, para que realmente, né, aqui no Brasil, para ganhar votos nas eleições, não é verdade? Para que realmente eles tenham êxito no que eles realmente determinam. Né? Então, a ciência da Terra é um curral para a mente humana, para que pessoas não possam desenvolver nada que não seja aprovado pelos controladores e esteja dentro dos seus planos. Né? Pois bem, tecnologia também de ponta, né? Se vocês forem ver, né, o mundo digital hoje, né, hoje em dia, forem
investigar mais a fundo, né, como anda hoje a indústria na Europa, na China, né, está extremamente avançada. Né? Os cientistas, tecnólogos estão trabalhando arduamente para, né, realmente construir cães robôs, né, robôs que fazem tarefas, né, multitarefas, né, domésticas, até mesmo robôs, né, que podem ser utilizados para, né, setores até mesmo de muito importantes, né, como também da medicina, não é verdade? Então, deixo com vocês mais essa matéria, ladies and gentlemen, mais essa análise, essa reflexão, né? E também sobre o sistema financeiro quântico, né? Numa sociedade de transição. Vocês podem adentrar mais a matéria, caso estejam interessados, né? Na revista digital, estilo urbano. Muito bem. Então, deixo com vocês mais essa reflexão, essa análise, mais esse vídeo. E mais um, Despertando das Ilusões Fabricadas. E até a próxima. Uma abelhinha presa.